O silo está aqui, à minha frente. A abertura do recinto em que se cavou o poço começa abaixo do desenho dessa estrela. A rocha situada sob o luzeiro celeste está talhada, simulando os penhascos semelhantes à crista de galo, que estão no cume do Cerro del Águila, de onde se divisa a África. Ajudem-me, amigos, a tirar essas pedras. Sozinho não consigo, estou muito cansado. Prolongado de estupor foi se estendendo pela nave, à medida que as pedras iam sendo removidas e deixavam à vista um poço perfurado pelo trabalho humano na pedra calcária. Estava meio tampado pelo pó e pelas pedras desprendidas da abóbada. Mas entre esses amontoados de resto de lixo, descobriram-se restos de fibras vegetais, vestígios das antigas esteiras e alguns grãos de cereal. Aconteceu certa vez, comentei ante o espanto geral, espanto aumentado à vista das minhas olheiras, meu rosto desfigurado e o tremor da minha voz, que quando foram apanhar as sementes no silo, o poço estava vazio. Alguém roubara o grão da colheita. Apertei as pálpebras, como se recordasse aquele episódio, e assim permaneci por um tempo que não posso determinar, até quando senti que meus 2 velhos mestres me tomavam, cada um por um braço, e com palavras calmas e corteses persuadiram-me a sair dali. Foi uma noite de terríveis pesadelos. Não me lembro deles, mas vários foram que me afirmaram ter me ouvido gemer e debater-me entre os lençóis, e inclusive fazer grandes alaridos. Na manhã seguinte, soube que o prefeito, o padre, o médico, o farmacêutico e também 2 indivíduos da Guarda Civil de Benarroan, isto é, as forças vivas da localidade, tinham solicitado acompanhar-nos para que lhes mostrássemos nosso assombroso descobrimento. Foi assim mesmo como me contaram? Ou se trataria de uma manobra de meus mestres para levar conosco um médico que me observasse, tendo em vista meu comportamento no dia anterior, e a 2 guardas armados para que me dominassem, se fosse necessário? O caso é que, ao final das últimas expedições de rigor, a comitiva de notáveis se dispôs também a acompanhar-nos para visitar a última galeria que acabáramos de liberar do esterco de morcegos, e que não havia sido nunca pisada pelo pé do homem moderno. A minha alteração, meu mal-estar, à medida que avançávamos pelo corredor natural, mal iluminado pelos lampiões a óleo, foi aumentando a cada passo. Era sumamente perigoso, como lhes disse, porque um abismo se abria no meio do caminho por onde era fácil cair. Fato que ninguém me informara. Tentei dissuadi-los, argumentando sobre a falta de elementos de interesse arqueológico ou paleontológico naquela zona da caverna, por onde não era usual transitar quando estava habitada, notícia que ninguém me havia dado. E posteriormente, ante a insistência deles em continuar, neguei-me a acompanhá-los. Um medo insuperável, uma repugnância invencível impediram-me de fazê-lo. Eu ignorava ainda a causa dessa violenta oposição anterior. Não tardaria a descobri-la. Seguiram todos os seus caminhos, iluminando metro a metro pisos e paredes com as suas lanternas. E eu me deixei ficar ali, no negrume total. 2 horas, ou talvez mais, estive ali, sem me atrever a regressar sozinho na escuridão até a primeira nave. E querendo alçar a revelação que tive na véspera com o resto da minha história, repetidas vezes apalpei as úmidas paredes com minhas mãos. De repente, tive a revelação de que aquela caverna não só fora um dia meu berço, meu lar e meu ateliê, coisa que eu já sabia desde o dia anterior, mas também o meu cárcere, meu patíbulo, meu tormento e minha tumba. Quando finalmente regressaram e me acertaram no rosto os faróis, Obermayr, muito exaltado, abrindo e agitando os braços, recriminou-me por ter havido perdido o mais interessante da expedição.
Na cavidade que eu lhes indicara, tinham encontrado um corpo humano inteiro. Não só ossos soltos, mas um esqueleto completo fossilizado. Contar-me-iam detalhadamente a prodigiosa descoberta assim que saíssemos daquele labirinto incômodo. Quando finalmente chegamos à nave iluminada e todos se apressavam a falar-me sobre o achado, cada qual atrapalhando o discurso do outro, eu os interrompi. Sei muito bem o que encontraram. Tenho para mim que Obermeyer, Brill ou os rapazes que nos acompanharam nos dias anteriores haviam contado aos demais coisas sobre minhas incríveis e sempre acertadas deduções, mais próprias da bruxaria do que da intuição. Digo isso porque o silêncio que se fez em torno tinha muito de supersticioso. Vocês não puderam descer ao abismo porque é inacessível. Mas, se o iluminaram, terão visto centenas de marcas vermelhas de umas mãos estranhíssimas, porque a todos os dedos lhes falta a primeira falange. Digo-lhes que quem as fez andou apalpando por dias e dias as alvas paredes de cal com as mãos, manchadas de vermelho pelo barro argiloso do solo, buscando na escuridão, desesperada e inutilmente, alguma saída. Disse-me o professor Obermeyer que sobre a argila lamacenta há um esqueleto fossilizado. Não sei se à distância em que vocês estavam terão percebido que lhes faltam as falanges de todos os dedos. As marcas da parede são, portanto, suas marcas. Ignoro também se o doutor que nos acompanha tem conhecimentos especializados para ter estudado as características daqueles ossos à luz fraquinha das lâmpadas. Se tivessem podido fazê-lo, saberiam que se trata de um esqueleto de mulher, de uma virgem de 13 anos. Agora eu lhes pergunto, a que atribuiriam a falta das falanges superiores em suas mãos? Brill tardou a responder. É provável que ao congelamento, já que deve ter vivido na época da glaciação. Não, esse corpo é muito mais moderno. Terá apenas 6.000 anos e todos os dedos foram-lhe cortados quando estavam sãos. E o corpo não caiu por acaso. Essa mulher, essa menina, foi sentenciada à morte. Guardei silêncio. Só o doutor de Benoît se atreveu a falar. Como é que você sabe disso? Senti o olhar de Brill, o medo da minha resposta, como se a conhecesse de antemão e não quisesse que eu falasse. Sei tudo isso, respondi pateticamente, porque essa menina sou eu.